recebam com muito carinho, muito amor, no palco do Catequistas Brasil 2019, Padre Antônio Francisco Lelo. Seja bem-vindo, Padre. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande nós podemos trabalhar o tema do querigma, um tema que, como foi dito há pouco pelo Padre Lima, é um tema extremamente necessário, visto que hoje em dia o nome, a pessoa, a vida de Jesus de Nazaré deve novamente ser anunciada e conhecida, e não se dar nada por pressuposto. Nesse modo de falar, eu gostaria de colocar como objetivo da nossa conversa de que a gente, cada um de nós, pessoalmente, cada catequista, adquirisse para si esta grande convicção de que é preciso anunciar o querigma, irmos ao fundamento da nossa fé, sem dar voltas, com o máximo de objetividade possível no momento do anúncio, porque quem nos ouve não conhece o mistério, a pessoa de Nosso Senhor. Agora, isto tem sentido de falar se nós adquirimos isto como espiritualidade para a nossa vida, ou seja, eu vivo, eu creio, eu testemunho o nome, a pessoa do Senhor. Visto que, como foi bem colocado antes, o contexto anterior não era este, não se precisava tanto falar com tanta explicitação sobre a pessoa de Jesus. E, no entanto, hoje isto é fundamental para todos nós. Por isto que é tido como uma espiritualidade, porque não é missão somente falar, mas de nós termos a convicção, o testemunho de anunciar a pessoa do Senhor em primeiro lugar, porque eu encontrei o Senhor, e eu vivo o Senhor, e para mim, a minha vida de fé é o que eu tenho de mais precioso neste mundo. Quando eu me coloco nestes termos, o querigma se torna algo fácil, se torna algo explícito, direto, objetivo. E é esse o nosso objetivo, visto que nós, na nossa grande maioria, não fomos educados para o querigma. É algo que nós devemos adquirir para a nossa vida, porque nós fomos acostumados a uma fé de comunidade, de novenário, de festejo do padroeiro, de alguma coisa que já veio de família, e não é esse agora o clima que nós temos na catequese, tá bom? Então, vamos dar algumas pistas a partir do documento 107, tá bom? Então, o documento 107, ele começa analisando a samaritana. E ao falar da samaritana, ele vai nos dizer, o número que está sempre no final da citação é o número do documento 107, correto? Por isso que eu já não estou citando mais o documento 107, só apenas o número. Então, o documento começa colocando logo de cara de que as barreiras existentes entre os judeus e a samaritana esperavam muito mais um desencontro do que um diálogo de Jesus à beira do poço com ela. E Jesus consegue, ele apresenta um modo de falar que ultrapassa todas as barreiras. Então, o querigma que nós queremos propor, ele começa pelo encontro e não pelo desencontro. Pelo sim e não pelo não. Não começa pela moral,
pode, não pode, aceito, não aceito, mas ele começa por uma pessoa, por Jesus Cristo, por aquilo que nos une, por aquilo que é o fundamental da nossa fé, por aquilo que nos alegra, por aquilo que nos constitui. Isto é o fundamental. As outras partes vêm depois. Muitas vezes é urgente um segundo primeiro anúncio. Aqui o documento está falando de pessoas que foram batizadas, mas que nunca foram evangelizadas. Esse é o nosso grande desafio, inclusive para adolescentes, para adultos, para famílias. Agora, lembrar-se que o querigma é o primeiro anúncio, não porque atrás dele vem um segundo, vem um terceiro, diz o Papa Francisco, mas porque o querigma é o fundamento de tudo, é aquele ao qual nós sempre devemos retornar. Então ele é o fundamento da nossa vida de fé. Então, coloca que os interlocutores prioritários do primeiro anúncio são os adultos. Isso para nós já é bastante claro, né? Aqueles que não foram suficientemente evangelizados. Nele nós vamos encontrar os pais, os familiares dos nossos catequizandos, como aqueles próprios destinatários da catequese com adultos. Veja que esse outro slide é interessante nós pensarmos. A fé é posta à prova em nossos tempos. E para falar de fé aí é uma bagunça, porque nós vamos desde a fé pentecostal, a fé que promete tudo, de cura, de libertação, de milagres, que eu ordeno, eu determino e aquilo acontece, e tenho fé porque algo mudou e tudo isso aconteceu. Como eu vou encontrar aqueles que não têm fé nenhuma? Como eu vou encontrar a fé diante do sofrimento, diante do fracasso, diante da crise amorosa? Então, o panorama de fé é muito amplo. E para nós falarmos do querigma, um tema fundamental para nós aprofundarmos é: qual é a fé que nós temos? E aqui eu pediria a vocês, catequistas, por favor, descartem essa fé de curas, milagres e libertação. Vamos ficar com a fé do mistério pascal, que é a fé do fracasso da cruz, aparente fracasso da cruz, mas é do amor sem medida, levado às últimas consequências. E não é porque eu recebi a cura, porque eu fui miraculado, que eu vou ter fé. Sobretudo, eu tenho fé porque eu faço a vontade do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa fé não está muito próxima de cura, milagre e libertação. Vocês estão vendo que é bem diferente. É bem diferente. E nós precisamos nos converter ao Deus de Jesus Cristo, não ao Deus que se curve para fazer a nossa vontade, para fazer aquilo que eu quero do jeito que eu preciso, mas eu estou à disposição dele, como servo, como serva. É meio brabo isso que eu estou falando, viu? Eu tenho consciência disso. E dá muita discussão entre nós. Mas o querigma é esse encontro com o Senhor do jeito que Ele é, não do jeito que eu gostaria que fosse. Eu vou me encontrar com o Senhor nos descaminhos da vida, mas não porque eu vou conseguir isso, aquilo ou aquilo outro. Eu vou me encontrar com o Senhor porque é Ele, em pessoa, que vem a mim. E é dele que eu preciso. E a gente descarta, porque doente todo mundo vai ficar, morrer todo mundo vai, falta de emprego todo mundo tem. Essa coisarada vai ser a vida inteira, essa encheção de paciência, para não dizer outra coisa. Então a gente tem fé muito além disso, a gente tem fé por uma pessoa,
e por aquilo que Ele nos pode dar, que é a pérola preciosa do reino que nós encontramos. Por isso que nós vamos relativizar um modo de vida calcado no consumismo, na superficialidade de relações, e vamos considerar a mudança de época, a crise de sentido da vida. E aí nós nos perguntamos, o que é o sofrimento, a cruz, a vida eterna? O querigma tem que vir para nos ajudar nesse ponto. Quer dizer, naqueles momentos duros da vida, a palavra do Senhor tem que nos dizer alguma coisa. E eu quero me encontrar com o Senhor na situação em que eu estou. Aí nós perguntamos, de onde nasce a nossa fé? Diante do mal, diante da morte, da injustiça, do estupor, da gente não poder controlar uma doença, uma situação amorosa, do vazio, da falta de sentido da vida, da sede de verdade. Ou seja, o querigma, ele vem trazendo para nós um algo mais, alguma coisa que muda, que é diferente daquilo que eu tenho e que é capaz de me mostrar que só as coisas deste mundo ainda são insuficientes. O Senhor me mostra um caminho novo, uma vida nova, e é o Senhor que me convoca. Daí nós vamos ver a experiência de Deus, quando nós podemos confessar que Deus nunca me abandonou, quando nós superamos as situações limites. Imagine uma senhora pobre de favela, com um carrinho na mão, depois de 15 dias de chuva, ela dizendo, olha, meu homem foi embora, meu gás acabou, o banheiro desabou, não tenho água em casa. E depois ela dizer, eu não tenho mais a quem clamar, só a Deus que está no céu. Então, nesta situação, na qual nós não temos mais aonde recorrer, do vazio existencial, onde as nossas forças já não alcançam mais, é ali, neste momento, que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Padre Lima falou várias vezes que Deus se revela por palavras e ações, por gestos e palavras. Primeiro Ele agiu, depois a palavra aconteceu. Ou seja, a ação dele é pela palavra. A palavra dele é a Deus disse. A palavra dele constrói, é criadora. Então, o nosso papel como catequistas quer se colocar não apenas como pessoas doutrinárias, mas muito mais do que isso, como pessoas que iniciam na fé. E esse iniciar na fé significa nós perguntarmos como que as pessoas fazem a experiência de Deus, como que as pessoas percebem a passagem de Deus nas suas vidas. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Ana. Lembra-se, ela humilhada pela outra esposa que tinha filho, e ela não gerava filho, era estéril. E uma certa vez que ela foi em peregrinação ao templo, ela se prorrompe num pranto copioso e não para mais de chorar. Eli pensa que ela esteja bêbada e vai chamar a atenção dela. E ela diz a causa do sofrimento dela, que é tamanho, que lhe ultrapassa, que se desborda sobre ela. E então ele diz, olha, o ano que vem você virá aqui como uma criança. Então, esse momento que nós fazemos a experiência de Deus, é o momento limite da nossa vida. Cada um de nós, nas nossas várias fases da vida, por quantas situações limites nós passamos. E nestas situações é que nós devemos nos perguntar, como Deus atuou? De que maneira Ele agiu na minha vida? Aqui a figura da criança quer nos voltar à imagem do Salmo, como uma criança desmamada no colo da mãe. Assim é minha alma no Senhor. Ou seja, a experiência do querigma nos leva a essa experiência de confiança, de entrega, de abandono. Ou seja,
a convicção de que o Senhor está agindo é quando a gente não sabe o que vem pela frente, mas quando nós olhamos para trás, nós vamos percebendo o quanto Deus agiu na nossa vida, o quanto Ele atuou. Esta é a convicção da pessoa de fé, ou seja, eu estou ancorado na minha fé, e eu tenho convicção de que Deus nunca me abandona. Esta é a nossa quase que única convicção de fé. Os sofrimentos estão pela frente, a violência, a injustiça, o inusitado, tudo pode acontecer. Mas na pessoa de fé é aquela que traz consigo a convicção de que Deus nunca falhou na minha vida e que Ele escreve certo por linhas tortas. Então, nós, como pessoas de fé, temos a convicção de que não estamos blindados. Parar com essa bobagem, né? Nós temos fé e podemos acontecer conosco qualquer coisa. O inusitado, continuamos humanos. Mas de uma convicção nós temos, o Senhor continua conosco. É a fé de Israel. Com braço poderoso e mão firme, o Senhor nos conduziu. Esta praticamente é a única convicção que nós trazemos como pessoas de fé. Aqui no documento 107, olha como ele fala bem. É preciso perceber com vontade de ajudar, não com desejo de julgar. Ou seja, quando nós nos aproximamos das pessoas, é necessário nós estarmos atentos para ajudá-la nas diversas situações que elas estejam passando, não com desejo de julgar, o que na vida de cada pessoa gerou o seu afastamento. Por isso, o querigma será frequentemente acompanhado de um cuidadoso trabalho que ajude a superar as imagens negativas de Deus ou da igreja. No sofrimento que a pessoa esteja passando, evitar aquelas frases, Deus que quis assim, Deus que... Algumas coisas a gente perceber e ser claro, o mal nunca foi Deus que quis. A violência, a maldade, a morte é sempre obra do ser humano. Deus, ao contrário, Ele sempre vai reverter a situação e não é do gosto dele que a pessoa sofra. O sofrimento é resultante do pecado, da injustiça que nós proporcionamos aos outros. Da parte de Deus, não. Nós, como catequistas, ajudar as pessoas a perceber a misericórdia, o perdão, a acolhida, a paz, a justiça que o Senhor traz sobre nós e deixar o pecado na conta de quem o cometeu. Mostrando o Deus amoroso do Evangelho. Então nós estamos vendo que o lugar do querigma é o da experiência de Deus. E nós fazemos a experiência de Deus nos momentos limites da nossa vida. É aí que é o lugar do querigma. Então, introdutores, que são aqueles que ajudam os adultos no tempo do pré-catecumenato a fazerem esse processo de compreensão da vida de fé, e os catequistas, considerar a situação própria de cada candidato, lembrando-se as situações históricas, as aspirações autenticamente humanas, como os primeiros sinais de que nós devemos prestar atenção para descobrir o desígnio de Deus sobre a nossa vida. Ou seja, o catequista, ele não é apenas alguém que fala em nome de Deus, mas ele é aquela pessoa que ajuda o catequizando a descobrir a passagem de Deus na sua vida, a revelação de Deus na sua existência. Porque a catequese anuncia e ajuda a pessoa a perceber a manifestação de Deus. Isso é muito próprio do tempo da Epifania, ou seja, do tempo do Natal. O Senhor se revela, o Senhor veio a nós, Ele se mostra na sua
humanidade presente na nossa vida. É toda a espiritualidade do ciclo do Natal, tanto do Advento quanto do tempo do Natal. Ou seja, o Senhor está às portas e o Senhor se revela. E o catequista é aquele que ajuda a pessoa a descobrir nos sinais, na vida daquela pessoa, a presença, a manifestação de Deus. Porém, o documento ele nos ajuda muito ao nos dizer que nós entendemos que o querigma não é apenas algo do catequista, da catequese, mas ele é algo que pertence a toda a comunidade. Ou seja, se nós queremos fazer da nossa paróquia casa de iniciação, necessariamente esta espiritualidade do querigma, ela é estendida, ela pertence a todos os agentes da paróquia. A paróquia inteira se coloca como querigmática. E para anunciar, é preciso acolher e visitar. Estão bem esses três verbos ou não? Vocês acham que ficam bem esses três verbos? Eles se combinam? Para anunciar, é preciso acolher e visitar. E isso é uma atitude que não é só do catequista, mas é de toda a paróquia. Toda a paróquia é missionária, no sentido que ela vai em busca, ela visita. Toda a paróquia acolhe. Lembram-se? Acolhe no sentido de, em primeiro lugar, entender a importância da pessoa que se aproxima, muito mais do que julgá-la, como foi dito antes. O documento é muito claro nisto, olha, o ponto de partida desta conversão missionária é sair, aproximar-se das pessoas, acolhê-las nas situações em que se encontram. A dinâmica da acolhida dá, portanto, a tônica a todo este primeiro tempo, o querigma. E como o querigma é algo estendido a toda a paróquia, é algo próprio de toda a vida paroquial. Continua o documento. Jesus formou discípulos, instruindo-os com a sua original atitude de acolhida, de compreensão, de valorização, principalmente as marginalizadas. O paradigma que o documento propõe é o da samaritana. Aquilo que foi dito logo no início. Tudo indicava o desencontro. Ela mulher, ele homem, ele que precisava de alguma coisa e ela que tinha para oferecer, ela samaritana, ele judeu, tudo ao contrário. E no entanto, dali nós vamos ter uma discípula, ou seja, alguém que se convenceu, alguém que se encontrou e alguém que fez um processo de conversão, acreditou e anunciou. Para o agente, acolher significa ir ao encontro da situação do outro, sem julgamento prévio. Fundamentalmente consiste em ouvi-lo. Então aparece aí o momento que se manifesta pela nossa presença, cuidado, atenção. Junto com a acolhida está a visita, que deve ser dada a todos. E a gente sabe o quanto que isso é difícil, por isso que isso é uma espiritualidade. Visitar, acolher, ouvir, anunciar, é uma espiritualidade que a gente adquire. Ou seja, não é algo que a gente tem com facilidade. Ainda mais nos tempos de hoje, quem é de nós que tem tempo para ficar ouvindo, visitando, acolhendo, com tanta coisa para fazer? Quer dizer, se nós não entendermos isto como algo que agrega ao nosso ser cristão, nós não vamos colocar em prática nunca. A visitar, por exemplo, o paradigma da visita é Maria Santíssima, que sai lá grávida para visitar a sua prima Isabel.
levando, anunciando Jesus. Mal a criança ouviu a tua saudação, a criança estremeceu em meu ventre, né? Esse slide nós vamos ver que todo o processo é para a pessoa de Jesus Cristo. Querigma, discipulado, mistagogia, o ponto de encontro de todos estes métodos na iniciação cristã é que nós promovemos o encontro com o Senhor na comunidade, através dos seus sinais, da sua palavra, da comunidade reunida. E isso fica bem longe, como eu disse, de um modelo de igreja calcado unicamente na devoção, na festa do padroeiro uma vez por ano, em coisas soltas. Significa o seguimento de Jesus no seu evangelho, conhecendo a sua pessoa e, sobretudo, cumprindo a sua vontade. Aqui, uma palavra cara ao querigma é o encontro. E a gente ter presente que é o Senhor que chama, é o Senhor que atrai, é o Senhor que lança o seu olhar, é o Senhor que nos busca, é Ele que dá o primeiro passo. Então, cabe a nós, catequistas, propor esse encontro, anunciar a pessoa dele, facilitar este encontro. Aparecida também fala bonito, olha, o poder do Espírito e da palavra contagia as pessoas e as leva a escutar Jesus, a crer nele como Salvador, a reconhecê-lo como quem dá pleno significado às suas vidas. O anúncio se fundamenta no fato da presença de Cristo ressuscitado na igreja. Então, o querigma é sobretudo o anúncio de um evento, de um fato, de uma pessoa, a qual nós somos postos em contato. Em Jesus Cristo nós encontramos o significado da nossa vida. Ele está vivo e é Ele que realiza as promessas do Pai. E Ele está atuando agora, aqui, para nós hoje. Por isso que o nosso anúncio, ele se coloca como uma palavra viva e eficaz. Neste ponto nós não precisamos ter medo de nada, porque quem atua é o Espírito Santo. Não sou eu dando grito, não sou eu cantando bonito e malhado, não sei mais o que, como Padre Show, que vou fazer sucesso. Não é nada disso aí. O que é que faz sucesso? É a ação do Espírito Santo que acontece no momento do anúncio da palavra de Deus. Isto é o principal. Então, a palavra é eficaz, a palavra é viva. Por quê? Quem atua nela é o Espírito Santo. O mesmo que agiu em Jesus de Nazaré é o que age hoje, aqui e agora, neste anúncio. Aqui eu cito Lucas 4, 21. A gente se lembra bem daquela passagem de Nazaré. Lembra-se? Quando ele toma os rolos do livro do profeta Isaías, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, né? E um ano da graça é proclamado. Aí ele enrola o livro, entrega ao servente e diz: hoje se cumpre o que acabais de ouvir. Quando nós anunciamos, nós temos esta clareza dentro de nós. Ou seja, quem dá eficácia, quem faz cumprir o que eu estou anunciando é a ação do Espírito Santo. Esta convicção para nós é cabal, radical, fundamental naquilo que nós fazemos. Por quê? Essa última frase também eu gosto muito. Vocês podem ler para mim a última frase? O anúncio. Veja, tem um lado da palavra e ao mesmo tempo tem o do meu testemunho. O meu testemunho conta. O meu testemunho não é pequeno. O fato de eu ter fé significa que eu anuncio a palavra
objetivamente, como um acontecimento, como algo que se cumpre. E, sobretudo, eu dou testemunho de que esta palavra é veraz. E eu dou testemunho pela ação de Deus que aconteceu e que acontece na minha vida. Isso modifica o nosso papel de catequista, o nosso ministério de catequista. Porque nós estamos acostumados a anunciar, mas em termos de cabeça, em termos de razão, o Evangelho ensina, a gente vai falando. Nesse termo nosso de iniciação à vida de fé, a iniciação se dá em termos de experiência, de transformação, de mudança, na qual o catequizando, ele faz uma releitura da vida dele, diante da palavra de Deus. E o meu testemunho, a minha convicção, o meu compromisso é fundamental para ajudá-lo a fazer uma releitura da sua vida. Porque neste momento eu estou testemunhando a minha fé. Um outro elemento próprio do querigma é a conversão, ou seja, ir ao encontro, anunciar e depois conversão, converter-se, ir ao encontro, anunciar. Eu também falei do testemunhar, né? Podemos dizer, e converter. Ou seja, todas as vezes que nós tratamos sobre a vida de fé, nós falamos sempre em duas mãos. É sempre bom a gente ter na dinâmica do sacramento, quando nós estamos propondo sacramentos e falando sobre eles, quanto em toda a nossa vida de fé. É sempre as duas mãos. Deus que fala e o ser humano que responde. É o diálogo de aliança. Esse diálogo de aliança fica muito claro no querigma, na medida em que ele é proposto, mas ele aguarda e ele requer a resposta de fé. Aqui eu cito os exemplos mais simples para nós catequistas. A parábola da semente é bastante clara, não é? Se não tiver o solo fértil, o anúncio não adianta. Mesmo Apocalipse 3:20, é bonita aquela expressão, não é? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Você comigo e eu com você. Mostra a delicadeza de Deus, no sentido de que ele estabelece um diálogo. E esse diálogo é fundamental. Aceitar a palavra como palavra salvadora, plena da misericórdia e do amor do Pai. Ou seja, essa palavra, se ela encontra o solo bom, ela é capaz de frutificar. A gente se lembra de Zaqueu, né? Que na hora que recebe Jesus na sua casa, faz a grande promessa, né? E se eu defraudei, eu retribuirei 5 vezes mais. Quer dizer, essa atitude de conversão, de aceitação. Por isso que o querigma, ele é propositivo, é pegar ou largar. No sentido de que a graça, a misericórdia, o amor do Pai, ele nos antecede, assim como na parábola do filho pródigo. Antes que o filho chegasse e falasse o que ele tinha decorado para dizer, a atitude do pai qual foi? Ele vai ao seu encontro, o abraça e o cobre de beijos. Depois então, o filho falou decorado: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E vai por aí afora. Mas primeiro teve a ação do pai que vai ao encontro. Então o querigma tem que mostrar para nós essa atitude de Deus que vem ao encontro, Ele que nos ama. A atitude dele é primeira, a graça dele é preveniente, o olhar de Jesus,
Ele que nos atrai. Por isso a palavra é sempre colocada como proposta, mas requer a resposta. Isso que eu estou dizendo do compromisso, né? É um encontro pessoal. Por isso que vai ocorrer o arrependimento dos próprios pecados, a adesão a Jesus Cristo e a consequente entrega da própria vida a Ele. Eu digo a vocês, com sinceridade, no meu ministério de padre, quando eu comecei a trabalhar esse tema do querigma, eu falo com convicção, eu me transformei. Mudei as minhas homilias, meu modo de falar, mudei meu modo de pensar, e eu fiquei mais explícito, mais comprometido com a minha vida de fé. Falo isso de cara limpa, Ainda tem muito para melhorar, muito para... Mas eu sou capaz de dizer a vocês que o querigma é alguma coisa que apela para a nossa consciência de fé em primeiro lugar. É em quem eu creio, por que eu creio, e se de fato a fé que eu tenho é capaz de me tomar da ponta do cabelo até o dedão do pé. Para eu dizer isto com a máxima convicção daquilo que me move, daquilo que me constitui, daquilo que dá sentido à minha vida. Eu, catequista, tenho que chegar a essa convicção. A irmã religiosa que me escuta, eu como padre, não importa a situação, casado, solteiro, como estiver, pai, mãe ou não, o querigma, ele está perguntando para nós, até que ponto a nossa fé, ela é fundamento da nossa existência. E até que ponto eu sou capaz de dar a minha vida por ela. E até que ponto eu sou capaz de anunciá-la como a pérola preciosa, o tesouro escondido, aquilo que é o mais importante da minha existência. Mais do que o meu filho, mais do que o marido, mais do que a esposa. Exagerei, não? Não exagerei, não? Se tivesse uma mãe com um bebezinho no colo, né? E eu falar isso com toda a convicção, garanto que a mãe ficaria me olhando, né? Falando, espera aí. Mas o querigma nos chega a essa loucura, no sentido de nós perguntarmos o que vem na frente da minha vida. Mais do que a congregação religiosa, mais do que não sei mais o que, é a nossa fé, em primeiríssimo lugar. É ela que vem, é ela que ilumina, por quem eu tenho que dar a minha vida. Eu acho que eu falei alguma bobagem, porque não quer mudar, olha. Olha lá, o querigma não é uma propaganda, estão dizendo o número 156, para eu ganhar visibilidade, para eu gritar, para eu berrar. O importante é formar discípulos, é propor a fé, é propor a pessoa de Jesus. Formar discípulos que praticam a fraternidade e queiram ir sempre mais adiante no caminho de Jesus. Lembrar-se que seguir Jesus é ir com Ele para Jerusalém. Seguir Jesus é ir com Ele para a cruz. Não é muito bonito isso não, né, gente? A gente fica gritando seguir Jesus e tal, mas não é bem assim não, né? Ele vai à frente e os discípulos vão atrás. A Semana Santa, quando chega, ela mostra bem isto, né? E na hora da cruz, todo mundo foge. Mas os discípulos os apóstolos foram valentes. Fugiram no primeiro momento, mas depois o que eles fizeram? Todos eles testemunharam dando a própria vida, né? Para dizer que é o caminho da cruz, é o caminho que não atraiçoa, é o caminho verdadeiro, é o caminho de todo cristão. Dar a vida, eis o meu corpo, eis o meu sangue, tomai e comei, tomai e bebei. Entrar em comunhão com esse sacramento é colocar-se na mesma dinâmica, né? O documento fala de como propor o querigma, fala de umas 10 ou 12 modos. Eu coloquei só esses dois para a gente já ter uma ideia, né? É testemunhal, é atraente, né? Quem apresenta o querigma?
por nós que realizamos a experiência do encontro com o Senhor e nos tornamos discípulos, olha como ele consola a gente o documento. Não são pessoas prontas ou perfeitas do discipulado. Eu acho que aí nos colocamos todos nós, não é isso? Não somos pessoas prontas nem perfeitas, mas somos membros da comunidade que desejamos que outras pessoas participem do consolo, da alegria, de nós havermos experimentado a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. É justo falar assim ou não? É justo, não é? Então, primeiramente nós percebemos o querigma é uma experiência de fé. É uma experiência de aliança que nós fazemos com o Senhor. Ter isso bem claro. Exagerei. Ei. Pronto. Devemos falar de Deus com grande simplicidade. Devemos ser anunciadores de Cristo, mas não de nós mesmos. Eu que sou padre cantor, que toco bem, que falo bem, que canto bem, sou bonito, o que mais que vocês querem? Aí vocês vão falar, não, padre, menos, não é nada disso. É baixinho, cabelo branco, cai fora, porque não vim aqui para isso. Então a gente vencer esse desespero de querer ser a estrela. Como João Batista, é preciso que ele cresça e que eu diminua. Não vou dar boi, não. Eu acho que isso aqui tem alguma coisa contra mim, viu? Devemos ser anunciadores de Cristo, não de nós mesmos. Devemos fazer como um apóstolo que não se contenta em proclamar por palavras, mas envolve toda a própria existência na grande obra da fé. Nosso jeito de vivermos a fé e a caridade se convertem num falar de Deus hoje. Veja o quanto é importante o testemunho, a nossa experiência de fé. E aí, nós vamos perceber que esse é o papel fundamental dos introdutores. Eu não posso fazer nada, ele pula aqui. Aí ele pula aqui. Então, aqui nós vamos ver o papel personalizado dos introdutores, que no catecumenato de adultos, eles fazem um acompanhamento personalizado, orientando os primeiros passos de quem deseja aproximar-se da fé cristã. Aqui nós vamos dizer o seguinte, olha, todas as comunidades de vocês que já possuem catecumenato com adultos, catequese com adultos, haver a preocupação de estabelecer o ministério do introdutor, que é próprio do ministério do introdutor, o anúncio do querigma. O documento trabalha muito bem o papel do introdutor, ao dizer, por exemplo, que ele é aquele que anuncia a pessoa de Jesus Cristo, ensina as primeiras orações, escuta a pessoa, a história, a vida, interage com aquele adulto que o procura de uma maneira personalizada. Então isso é fundamental na catequese com adulto, o papel do introdutor para realizar o querigma com o catequizando. Daí então a necessidade de nós desenvolvermos a consciência da importância do ministério do querigma, que além de uma formação bíblica, doutrinal, deve ter a sensibilidade para ser verdadeiros companheiros do iniciando, que estiverem orientando. Então, vocês estão vendo que o querigma, ele está colocado muito mais numa linha de experienciação, numa linha de introdução,
numa linha de transformação, de escuta ativa, de visita, de acolhida, de primeiro encontro. E a gente sabe que isto é difícil. Vocês querem um exemplo? Pastoral do batismo de crianças. Quem trabalha em pastoral do batismo de crianças sabe que é gramar, ouvir aquelas pessoas que não pisam na igreja, não têm noção de fé, mas têm noção do batismo e querem, de alguma maneira, um significado religioso para aquilo que eles estão vivendo, que lhes ultrapassa a vida de um bebê, né, que chega numa casa, que dá tanta alegria, traz tanta expectativa, tanta promessa. E eles sabem, o pai e a mãe têm consciência de que aquilo não é só obra deles. Por mais que eles tenham acompanhado passo a passo, aquela criança extrapola o mistério da vida. Então buscam o batismo. E ali, você fazer um anúncio para aquela família. Querem outro exemplo? Catequese de primeira Eucaristia. Quando nós estamos lá com os grupos da primeira comunhão, na iniciação cristã, aqueles pais afastados, que não têm noção quase que nenhuma de fé cristã, ali sim é lugar para a comunidade se organizar e ver como nós podemos anunciar o querigma para esses pais, de que maneira, como nós podemos fazer um itinerário querigmático para que estes pais se convertam. E não apenas venham e entreguem a criança para a catequese e vá-se embora. Mas que eles entendam que a fé, em primeiro lugar, é para eles, não é apenas uma primeira comunhão. A mesma coisa para os pais dos crismandos, a mesma coisa para os adultos, né? Os adultos, lembra-se aquele papo que eu falei no início de experiência de fé? Vocês imaginem um adulto que se aproxime da comunidade para fazer o catecumenato. Se não é pelas dores, né? Uma desilusão amorosa, a falta de emprego, ou então o luto, a doença, a injustiça, a falta de sentido de vida. Quantas situações que fazem com que a pessoa volte atrás, a pessoa entenda que a vida é mais do que comer, a vida é mais do que beber, a vida é mais do que ficar saindo com essa, com aquela, com aquele outro, de ficar correndo atrás de sexo desmedido. A vida é mais do que, não sei, tanta coisa, do que só a beleza, né? Hoje em dia também só a beleza física, o cara assim, o cara daquele jeito. Então a gente imaginar, será que a vida é só isso? O que significa a fé? Onde que entra a fé nessa situação? O que a fé contribui? Aí também vem o nosso papel, mas de qual fé nós falamos? Uma fé que promete tudo? Ou uma fé que é capaz de subir, de ir até Jerusalém com o Senhor? E de entregar a vida junto com Ele. Uma fé que é capaz de superar o fracasso, de dar sentido ao fracasso. Uma fé que é capaz de dar um sentido novo para a minha existência, por conta de uma pessoa que eu encontrei. Tudo isso é história de querigma, é anúncio, mas sobretudo é troca de vida, é testemunho, é troca de experiência de fé. Não é barganha. Ou como diz aqui, não é marketing, não é propaganda de evangelho, mas é vivência, é testemunho. Aqui olha como é bonito o documento no que nos diz. O primeiro anúncio dirige-se às pessoas que desejam acolher livremente a mensagem cristã. Lembram-se aquilo da fé, do compromisso que eu falava antes, das duas mãos? Esse slide está bem dentro disso, no sentido de que a fé é propositiva, mas tem que ter sempre a resposta, como Zaqueu, como a samaritana. Alguém, por exemplo, que não respondeu ao apelo do Senhor no Evangelho. Não tem várias pessoas que não se converteram com o Senhor? Por exemplo, o mau ladrão, lembram-se dele? Outro, lembram-se do jovem rico? Jesus olha e o admira. Os olhos dele brilham diante
daquele jovem inteiro, bem afeiçoado, uma pessoa inteira, íntegra, só te falta uma coisa. E ele fica de cabeça baixa e vai embora. Portanto, o introdutor precisará considerar que tudo que fizer pressão ou manipulação não corresponde ao modelo de Jesus. Acabou-se o nosso slide, sinal que eu acabei antes, hein? Vocês concordam com isso que eu disse, que o querigma é sobretudo uma experiência de fé que nós propomos às pessoas? Propõe isto. Depois, aquele outro objetivo que eu colocava no início, que ele é uma espiritualidade, é uma experiência de fé que nós fazemos, de encontro com o Senhor. E a partir desta experiência, a partir deste encontro com o Senhor, nós somos capazes de propor. E depois, 2 pontos fundamentais que eu gostaria de dizer a vocês, catequistas. Primeiro, ao anunciar o querigma, nós o anunciamos com a plena convicção. E esta plena convicção, ela não pode estar marcada por uma retórica que dê voltas. Mas o catequista, ao anunciar a palavra, ele é objetivo, ele é direto ao ponto, ao assunto. Depois, o catequista, ele ressalta as promessas de graça que o texto bíblico apresentam. Então, se o texto bíblico está dizendo que Jesus cura, que Jesus promete isto, eu ter a convicção de que isto que eu estou dizendo está acontecendo, não por mim, mas pela ação do Espírito Santo. Eu ter a convicção de que tudo aquilo que eu estou falando está acontecendo, porque é o mesmo Espírito quem age naquele momento para aquela pessoa. Olha, quantas vezes que a gente lê o Evangelho e catequista, ou mesmo algum ministro, ao invés de fixar-se no texto lido, vai contar o caso da dona fulana, vai contar o caso de não sei o que, não sei na onde, fala de uma coisa que não tem nada a ver com a palavra proclamada. Então, por favor, nós que somos catequistas, vamos fazer um propósito. Se eu proclamei tal palavra, eu vou explicar a palavra naquilo que ela está dizendo, e não naquilo que passa na minha cabeça. Com a convicção de que tudo aquilo que eu proclamei está se cumprindo. Porque isto é a ação do Senhor, é a ação do Espírito. E as 3 palavras, os 3 verbos que eu disse antes: anunciar, acolher, visitar e, se quiserem, testemunhar. Os 4 verbos. Com esses 4 verbos nós fazemos querigma. Ou seja, nós vamos em busca, nós acolhemos, nós anunciamos e nós testemunhamos. E, sobretudo, por isso nós pedimos a sua conversão. Esta convicção nós devemos ter. Agora, isso aí exige de nós o quê? Uma espiritualidade de acolher a todos, ter paciência para ouvir a todos, disponibilizar tempo. Para nós isso vai ser importante, arranjar tempo para ouvir, para visitar e por isso mesmo para visitar, para anunciar. Muito obrigado, hein? Agradeço a paciência e a atenção de vocês. O que me deixando impressionado é que dobrou de tamanho, né? E eu acredito, já disse isso no primeiro, que esse será o ponto de encontro anual dos catequistas do Brasil.
Estar aqui hoje em Aparecida para nós é um momento muito especial, porque é o coração do Brasil, a mãe e principalmente esse entusiasmo com a catequese. E acredito que esse encontro ele é ótimo porque nós conseguimos atingir um público que geralmente a gente não tem acesso. Que por mais que obstáculos que a gente tenha na nossa vida, a gente não deve parar. E o catequista tem essa missão de anunciar, de ajudar, de motivar as pessoas, aqueles que eles têm à frente, a fazer essa adesão por Jesus Cristo e buscar a fidelidade. Para mim, o Catequistas do Brasil, ele é um grande momento da vida da catequese no nosso país, pela variada oferta que ele faz de temas diferentes, de modalidades, de dinâmicas, e é tudo que o nosso pessoal precisa. Nossa catequese é muito rica, então essa troca vai ajudando também a gente a ampliar os nossos conhecimentos, melhorar essa proximidade, essa família cristã que a gente quer construir, né, dentro desse reino de Deus. Eu vim com a minha mãe, ela me trouxe e eu achei muito legal, ela achou que ia ser cansativo, eu de noite estava toda acesa, eu tinha gostado muito. E aí eu tô querendo muito vir ano que vem, briguei com ela, falei que eu queria ter vindo nos outros anos. Vem crescendo e vem contribuindo muito para que eles possam sair mais motivados para o trabalho. Porque aqui nós temos catequistas em diferentes realidades, né? Do Brasil inteiro. E quando a gente menos percebe, sai da gente o melhor da gente que a gente nem sabia que tinha. Então, para mim, é uma experiência muito, muito, muito importante em que eu peço a Deus que crie raízes fundas para nunca mais eu sair daqui. Todos somos catequistas, de modos diferentes, formas diferentes, mas eu acho que a base que foi aparecendo aqui no evento tem um fio condutor. Não, quer dizer, a experiência de Deus ficou muito marcado, catequese é comunicar uma experiência, um encontro com Deus. É fundamental que o catequista conheça essas novas linguagens, aprenda a usar de meios adequados para chegar ao coração das pessoas e tornar viva a boa nova de Jesus Cristo. Eu estou sentindo uma experiência incrível, uma emoção sem tamanho e eu vou levar tanto conhecimento para as catequistas da minha cidade quanto para os catequizantes que eu tenho. Eu só tenho a agradecer ao evento por ter proporcionado a todo mundo esse evento maravilhoso de conhecimento que a gente vai sair daqui cheios. What for?